Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. E aí, agora? Tá vendo tudo que Ótimo, eu tô falando da tecnologia? não tem problema. Boa noite, pessoal. Vê só, eu estava até conversando com o Roberto que ia falar de um tema, né, que é o tema que eu gosto de falar, mas que vai ficar talvez para um segundo momento. E Deus falou no meu coração para falar sobre Gênesis 12, 1 e 2. Aí eu não sei se vocês pegam a Bíblia ou leio aqui. Vocês Pode, geralmente participam com a Bíblia na mão? sim, mas aí você pode ler para a gente vai te acompanhando, tá? Gênesis 1, 2, Gênesis o quê? 12, não, Gênesis 12, 1, 2. 12. Tá. Você já pode começar, tá? Pergunta, dá um Tá. amém e a gente segue aqui. Amém, vamos embora. Diz a palavra: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Isso falou muito ao coração e foi o tema até do trabalho que eu fiz no Antigo Testamento. E pesquisando, orando, meditando sobre essa palavra, a gente vê aí quando Deus chega para Abraão e diz para ele sair da sua terra. Veja, Abraão estava morando em Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade desenvolvida, era uma cidade grande, já tinha casas de tijolos, já tinha sistema de esgoto. Então, assim, não era qualquer cidade, era uma cidade sofisticada, com ruas organizadas, né, sistema de drenagem, comércio ativo, e uma arquitetura avançada e com sistemas administrativos desenvolvidos. Era uma cidade realmente de destaque no mundo antigo. E Deus chega para ele e diz: sai dessa cidade, sai do meio da tua parentela, ou seja, pede para ele largar todo o seu sua segurança, né? Todos nós temos, querendo ou não, a nossa segurança na nossa família, né? Larga teu pai, larga tua mãe, larga todo mundo, que eu vou te mostrar uma terra, que eu vou te enviar ainda. E Abraão, ali só tinha um chamado e uma promessa. Isso é fé, é por isso que Abraão, ele é chamado de o pai da fé, porque ele não precisou entender, não precisou racionalizar ou compreender o chamado de Deus. Ele apenas acreditou que Deus ia fazer o melhor para a vida dele. Se imagine nessa época você largar tudo, como se fosse hoje. Você vai largar só a cidade que você está, no meio dos seus pais, dos seus amigos, de todos que vocês gostam, e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Deus está chamando ele a romper com um sistema antigo, com o tradicionalismo. Quantos de nós não trazemos o peso da tradição de nossos pais na nossa vida? Quantos de nós? Eu sou exemplo disso. A minha cultura é totalmente diferente da de vocês. Isso conversa muito com a minha história, porque Deus tirou meu pai do lugar que ele nasceu.
Meu pai é de Taiwan, minha mãe também. E meu avô, no auge ali da Guerra Fria, com a ameaça constante da China de invadir Taiwan, de retomar a ilha, que era sempre foi e ainda é o sonho da China de retomar a ilha. Só não retomou ainda porque os americanos ainda o protegem. Até quando a gente não sabe, mas naquela época era iminente isso, essa ameaça. E meu avô pega, manda meu pai vir para o Brasil. Já tinha alguns amigos deles aqui, conhecidos, né, conterrâneos, e meu pai larga tudo e vem aqui para o Brasil. E aqui é algo tudo novo para ele, né? Ele não estava mais no conforto da sua casa, no meio da sua parentela, e a nossa família lá é muito grande. Para você ter ideia, a gente ocupava quase um bairro todo lá onde a gente morava no interior. Era um bairro todinho de várias casas, tudo da mesma família. Hoje ainda acontece alguns interiores de família grande que às vezes uma rua toda é tomada pelo mesmo sobrenome, pela mesma família. E assim era a família da gente, uma família muito grande. E largar tudo isso, né, porque por uma ameaça, né, de que iria invadir, iria perder a liberdade, porque quando o comunismo ele invade um país, quando ele toma esse país, ele também controla todo o seu sistema de entrada e saída de pessoas. Tanto é que você vê quando tem os Jogos Olímpicos, né, os cubanos sempre arrumavam algum jeito de fugir dos seguranças para poder pedir asilo. Então, meu avô, com medo disso, manda meu pai para uma terra que meu pai nem conhecia. Então, isso aí conversa muito comigo e eu trago muito essa passagem, mas não só essa, porque eu vejo que Deus sempre está trazendo a gente ao movimento, né? Ele sempre leva a gente para lugares novos. Se a gente disser sim ao chamado dele, a gente vai viver o melhor, né, de uma jornada no qual a gente sai do nosso controle e entrega a nossa total, não só obediência, mas total dependência do Senhor. E isso mexe muito com a gente, porque o homem, por natureza, ele quer ter o controle, ele quer ter segurança. Quando isso sai da mão dele, ele fica totalmente desamparado. Aí é nessa hora que Deus entra. Ele quer ser a sua porção, né? E falando sobre Abraão, nesse chamado dele, logo depois, ele tem que ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Ele sai, larga os pais, mas leva Ló, o sobrinho dele, a tiracolo. Ló era quase como se fosse o filho dele, né? Era um filho do irmão dele, acho que ele tratava quase como filho. E ele desce para o Negueb, para a região de Canaã, mas no meio do caminho, aliás, chegando em Canaã, antes um pouco, entre Ai e Betel, que é a cidade, ele levanta um altar. Um altar significa: eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. O altar significa gratidão a Deus pelo que ainda iria vir. Ou seja, a promessa não se cumpriu, mas Abraão já estava vendo essa promessa se cumprindo, porque ele sabia quem era fiel para cumprir essa promessa. Só que Ló não estava preocupado com as promessas de Abraão. Ló estava preocupado com agora. Então, chega num momento ali que eles brigam. Abraão briga com Ló, não Abraão propriamente, né? Mas os pastores de Abraão brigam com os pastores de Ló, porque os rebanhos dos dois eram muito grandes e já a terra já não comportava os dois rebanhos. E Abraão chega para Ló e diz: olha, não vamos brigar. Escolhe onde tu quiseres ir. E eu pego o caminho contrário. E está tudo certo.
Essa é a grandeza de um homem. Ele não está preocupado com terras. Ele está preocupado com a promessa de Deus. E Ló também não estava preocupado com a promessa de Abraão. Ele estava preocupado com o agora. O que é que eu posso ganhar agora? O que é que eu tenho agora? O que é que eu posso me beneficiar hoje? Né? Esse imediatismo de Ló fez com que ele olhasse para o horizonte e visse as Campinas do Jordão, que era o atual Sodoma e Gomorra. Era verdejante, pastos verdejantes, e ali o olho de Ló, o coração de Ló, preocupado com a provisão, com fartura, ele escolhe ir para a Campina do Jordão e se afasta de Abraão. E Abraão pega o caminho contrário das Campinas do Jordão, que é os Cavalhais de Manre, uma terra árida, uma terra seca, uma terra que realmente não tinha muita perspectiva de futuro. Mas Abraão sabia que não era sobre a terra, era sobre o dono da terra, era sobre carregar a presença, era sobre onde pisar a planta de seus pés. Ali é o reino de Deus, ali tudo prospera. E Ló, chegando lá em Sodoma e Gomorra, ele se perde completamente na cidade. Ele se corrompe juntamente com o povo. E Abraão ali começa a intervir junto a Deus, porque Deus queria acabar com a cidade, porque o juízo já tinha chegado ao ápice. Então, Deus disse: será que eu não irei contar os meus planos para o meu amigo Abraão sobre o que irei fazer com Sodoma e Gomorra? E ali, Abraão começa a conversar com Deus, a negociar com Deus. E ele começa perguntando: Senhor, se tiver 50 homens justos, o Senhor destruiria a cidade? Depois ele vai descendo até chegar a 5, o número de homens que ele pouparia a cidade. Ele diz: sim, eu pouparia por conta de 5 justos. E aí, Deus manda anjos para tirar Ló da cidade. Mas Ló ainda nem queria sair da cidade. O anjo teve que pegar no braço de Ló: bora, porque Deus vai destruir. Vamos embora. Pegou no braço dele, saiu da cidade, queria levar para o monte, mas Ló disse: não, no monte não. Tem uma cidade pequenininha aqui, ó, Zoar, fica no limite da destruição. Me deixa lá em Zoar o necessário para não ser destruído. E ali o anjo deixou, Deus permitiu que ele ficasse em Zoar, e Sodoma e Gomorra foi destruído. E pouco depois, ele vai até a caverna. E ali as filhas de Ló cometem o incesto. Por quê? Porque a cultura de Sodoma e Gomorra não tinha saído do coração delas, nem de Ló. Era normal isso lá em Sodoma e Gomorra. O incesto era uma coisa normal, cultural. E, aliás, estava totalmente impregnada com a cultura da cidade. E dali nascem os Moabitas e os Amonitas. Acho que os Moabitas e os Amonitas, que foram os povos que tanto deram dor de cabeça aos judeus. Ló termina numa caverna, sem nada. Saiu da cidade com a mão na frente e outra atrás. Ainda perdeu a esposa. Virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Ela estava com saudade do passado. Ela estava com saudade daquela vida de Sodoma e Gomorra. Quantos de nós saímos de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu de dentro de nós? Carregamos isso no nosso coração. Né? E Abraão
nisso. É um homem que teve suas falhas também. Abraão, quando chegou na Terra Prometida, havia fome na Terra Prometida. Imagina, Deus te dá uma promessa, manda tu ir para a Terra Prometida, a terra que emana leite e mel, tu chega lá e tinha fome. E Abraão se desespera ali, e ele acaba voltando para o Egito, onde havia fartura. E no Egito, ali, ele peca, ele mente. A mulher de Abraão era muito bonita. Então, o faraó se encantando com a mulher de Abraão, Abraão temeu pela vida dele, porque ele achava que o faraó fosse matar ele se ele dissesse que era o marido dela, para ficar com ela. E ele chega para Sara e diz: olha, se ele te perguntar, tu diz que é a minha irmã. Veja, não era de todo mentira. Sara verdadeiramente era meia irmã de Abraão. Mas ele tenta ali contornar a situação, manipular a situação e conta uma meia-verdade. E o faraó ali, depois, Deus honra, não deixa que realmente o faraó tocasse na esposa de Abraão. E ali Abraão sai do Egito e volta de novo para o lugar onde ele tinha levantado o altar, entre Ai e Bétel. Bétel significa casa de Deus e Ai significa destruição. Ele estava entre duas cidades. Ele estava entre a casa de Deus e a destruição. E ali no meio ele volta a corrigir a sua rota, ali no altar. Ele sai muito rico do Egito. O faraó tinha dado todo tipo de riqueza para ele, mas ali ele vai novamente e agradece ao Senhor. Ali, Abraão corrige sua rota. E o que eu quero conversar sobre Abraão e agora com o novo nascimento, com o nascer de novo, nascer do alto, que está lá em Nicodemos 3. Se a gente puder ler, em João 3, desculpa, Nicodemos 3, ó. Em João 3. Cadê? João 3. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo é uma nova mentalidade, é uma mudança de rota, é uma mudança de perspectiva. Ele conversa muito com Romanos 12, 2, né? Que não nos amoldeis a esse mundo, mas renovai a mente para que vocês possam provar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Por que conversa com Abraão? Porque muitas vezes, para nascer de novo, a gente precisa sair da nossa terra. Precisa sair do tradicionalismo, das correntes que te amarram ainda ao velho homem. Eu estava conversando uma vez com o Roberto aí, dizendo que o quanto a mente é poderosa, né? Eu estava vendo o efeito placebo, que é aquele efeito que você toma um remédio de açúcar e a pessoa pensa que está ficando boa e realmente ela fica, né, curada, boa, relaxando, porque a mente tem esse poder. Então, assim, quando Deus fala isso, renova a sua mente, sai do meio da tua parentela, sai de onde tu estás, sai de onde tu estás aí agora, no meio dos teus amigos, parentes que estão te prendendo ainda ao velho mundo, ao velho homem. Você precisa renascer do alto, porque senão tu só vai ser o mesmo
dentro da igreja. E a gente vê tantas vezes, eu era um desses, né? Que a gente participa de algum ministério, principalmente cursilho, que tanto tem transformado vidas, e a pessoa sai do cursilho totalmente transformado, querendo mudar o mundo, encontrei a Cristo, e vai lá todo, né, animado, e ele entra na igreja e começa a participar dos ministérios, até descobrir que toda a expectativa dele vai ser frustrada. Porque aí ele percebe que a igreja também é um grande hospital. É um lugar que tem tantas pessoas feridas, sangrando, e sangue também em cima dele. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos deixar Sodoma e Gomorra para trás. Mas às vezes a gente traz Sodoma e Gomorra com a gente. Para onde a gente vai? Para dentro das igrejas, para dentro dos ministérios. Somos órfãos, vivemos como órfãos, não como filhos. Buscamos validação, buscamos aceitação. O velho homem não estaria aqui falando sobre isso. Por quê? Porque eu achava que era sobre mim. Tudo é sobre mim. Eita, será que eu fui bem? Será que... Qual será a nota que Tiago vai me dar? Qual será a nota que Fábio vai me dar? Não é sobre mim. Tudo é sobre Cristo. A história gira em torno de Cristo. Então é por isso que eu estou aqui. Tiago me chamou para falar no Movimento Sem Fronteira, e eu sempre fiquei muito demovido em relação a participar de algo que eu não tenho tanta familiaridade com tecnologia, mas eu vi que não é sobre mim, não é sobre as minhas limitações, sobre os meus medos, mas tudo é sobre Cristo. E aqui é uma palavra que eu quero deixar para vocês. Permita ser transformado totalmente pelo Espírito Santo. Permita nascer de novo. Permita você conhecer verdadeiramente quem Cristo é. Porque quando você conhecer quem Cristo é, você vai se conhecer. Porque Deus colocou um tesouro tão escondido dentro de cada coração. Então, quando você conhecer a Deus, verdadeiramente você vai estar se conhecendo. E quando você tem a identidade, você tem um propósito. É importante a gente saber quem nós somos. Filhos, servos, ou que nem aquela mulher cananeia que disse para Jesus que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou a gente quer ser até um cachorrinho. Quem nós queremos ser? Então, quando você tomar posse dessa identidade de filho, filho de Deus, então tudo vai mudar. A igreja vai renovar. A igreja não vai estar mais como uma criança, agindo como crianças, criando clubinhos dentro da igreja, facciosidade dentro da igreja, separação dentro da igreja, inveja dentro da igreja. Cadê o amor derramado por Deus através do Espírito Santo nos nossos corações? Cadê a união? Cadê o corpo de Cristo? Quando você lê as cartas de Paulo, poucas vezes ele coloca a conjugação verbal em primeira pessoa. Paulo começa a conjugar na terceira pessoa. Nós. Aqui somos nós. Se eu falho aqui, todos nós falhamos juntos. A vitória de um, a vitória de todos. E a derrota de um, a derrota de todos.
O que é que Jesus fala nas cartas de Paulo? Somos mais que vencedores. Por meio de quem? De Jesus. Jesus já venceu e somos mais que vencedores. Então a gente tem que viver a partir dessa vitória que já aconteceu. Como eu disse ontem no meu trabalho, em Jesus está o passado, o presente e o futuro. Já está consumado. O tempo nada mais é do que a revelação das verdades, dos acontecimentos. O tempo vai passando e é como se ele estivesse só revelando tudo aquilo que já aconteceu. Sabe, eu conto muito a história de quando, na minha infância, na minha casa era tudo diferente, né? Sempre falo isso para a Roberta, era engraçado como era a minha infância, porque eu vivia os dois mundos. Na minha casa era tudo diferente da casa dos meus amigos, né? A culinária, a comida era diferente, o cheiro era diferente, sabe? A decoração da minha casa era diferente. A língua da minha casa, meus pais falavam, né? O mandarim era diferente. A nossa cultura era muito diferente da brasileira. Os valores que meu pai trouxe da China eram diferentes. Valores, né? Mais arraigados da cultura oriental, né? De fidelidade, de honestidade, né? De inteireza, de retidão, né? Meu pai sempre foi um homem de uma mulher só. Ele sempre defendeu muito isso. Então, teve valores, né, que vieram muito fortes de onde meu pai veio. E é engraçado porque eu não entendia que na casa dos meus amigos era tudo diferente, aqui era tudo diferente. Eu questionava a Deus, por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse país. Eu sou muito diferente deles, a cultura dele é muito diferente da minha. Eu tinha raiva do meu pai às vezes, porque eu dizia, por que vocês vieram para cá? Um país que me discrimina, que tira onda comigo, que eu sofria bullying na escola. Por quê? Sabe? Em muito tempo eu culpava meus pais por isso. Eu era um amargurado. Eu era um ressentido por isso, porque eu não estava no meio do meu povo. Eu vivia no limbo, eu vivia entre Ai e Bethel, né? Como se diz. Eu vivia entre uma cultura e outra. Eu não era nem aceito aqui no Brasil e nem muito na China, porque eu não era totalmente chinês. Até que um dia eu entendi, quando eu fui lá para visitar meu avô, e eu entrei na casa dele, tudo era familiar. A comida, o cheiro, a decoração, a língua, os costumes que eu vivia. Então eu entendi o que é realmente ser forasteiro e peregrino nessa terra. Eu entendi o que era nascer do alto, ter uma nova nacionalidade. Meu pai vivia no Brasil, mas não era brasileiro, ele era chinês. Mas ele trouxe toda uma cultura da terra natal dele, de onde ele nasceu, para viver no Brasil. Eu me lembro até lendo no jornal chinês, assistindo noticiário chinês com aqueles satélites, aqueles TV que tinha, né, de satélite lá, os canais chineses de notícia. E é assim, quando a gente nasce do alto, a gente traz toda a cultura do reino e vive aqui na terra. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, dizia Paulo. Então, entendi o que era viver no lugar e não pertencer a esse lugar. Então, quando a gente nasce do alto, a gente vive nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. E o nosso desejo é um dia voltar para a casa do Pai. É um dia voltar para esse reino, o reino de Deus. As pessoas estão mais preocupadas estão apenas com a salvação. Estão apenas preocupadas com o limite ali do pecado, ali em Zoar. Não estão preocupados em subir o monte, não estão preocupados em ir além e realmente nascer do alto, nascer com uma nova cidadania.
Então, não pensem vocês que vocês, quando morrer, vão passar férias no céu. Isso aí é uma ideologia da filosofia. Esqueci o nome do filósofo agora. Ele dizia que toda matéria é ruim, e Deus está lá e não se importa com a gente aqui. É mentira. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer se relacionar com cada filho aqui. E que a gente possa buscar esse nascer de novo, que a gente possa mudar a nossa mentalidade, transformar a nossa mente. Conhecimento custa caro. Mudar a mentalidade vai exigir um certo esforço seu para buscar crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, desenvolver a salvação. Tem um preço, comprar livros, fazer o CETEC, fazer cursos, buscar seminários, eventos. Mas eu vou te dizer uma coisa: ignorância vai te custar muito mais. Ser ignorante as coisas da vida vai te custar muito mais, porque vai te engessar. A falta de conhecimento vai fazer com que você seja totalmente engessado, porque as pessoas vão falar coisas para vocês que vocês não vão entender. E vamos continuar vivendo na ignorância e sem conhecer o propósito que Deus quer na vida da gente. E para a gente entender o propósito nosso aqui na Terra, a gente precisa mergulhar no estudo das Escrituras Sagradas, entender o que Deus quer para a gente. E isso passa pela nossa identidade. A gente precisa afirmar identidade e propósito e buscar verdadeiramente o nascer do alto para receber essa nova identidade. Como diz lá em Apocalipse, acho que é nas cartas da igreja, a gente vai receber uma pedrinha com um novo nome da gente. Esse novo nome da gente está ligado ao nosso propósito. Alguns homens aqui receberam esse nome ainda em vida, como foi Abraão para Abraão, Pedro, né? Simão para Pedro. A gente vai receber lá na glória um novo nome, uma pedrinha branca escrita, com que a gente vai ser, o que Deus quer para a gente e o nosso propósito. E que a gente dê continuidade, que a gente possa trazer a cultura do reino aqui para a terra, que a gente possa trazer tudo aquilo que vem do alto, né? Os frutos do Espírito, né? Paciência, benignidade, bondade, domínio próprio e os dons de Deus para o seu povo, dom de profecia, dom de línguas, dom da fé e principalmente o maior de todos os dons, que é o dom do amor. Sem esse dom a gente não vai fazer nada, a gente não consegue fazer nada. Sem o dom do amor a gente vai operar sempre pela carne, sempre pelo ego, sempre pela vaidade. O amor quebra tudo isso. O amor faz com que a gente se importe mais com o outro do que conosco. E esse é o verdadeiro motivo da gente servir ao Senhor, é o amor. Por isso que Jesus Cristo é a exata expressão de quem Deus é. Deus jamais conseguiria expressar em palavras o que é, quem é Ele, o que é o amor dele. Ele conseguiu expressar em um homem, em Jesus Cristo. É o amor sacrificial, é o amor que é capaz de dar a vida pelo inimigo. Como diz a palavra, pelos amigos é até capaz que alguém dê, né? A vida pelos amigos. Agora, pelo inimigo, acho que é quase impossível alguém dar. Então é isso, meu irmão. É a palavra que eu tenho para dar é que a gente possa mudar essa mentalidade, nascer do alto, buscar sempre crescer no conhecimento e na graça. E aí a gente possa fazer uma igreja renovada, uma igreja viva, uma igreja cheia de frutos, cheia de dons, sem, sabe, rivalidade, sem, sabe, inveja, sem ciúmes, sabe, mas amando um ao outro, e que a gente possa ser conhecido
por esse amor, que a gente possa ser verdadeiramente conhecido por amar uns aos outros. E não a igreja que causa divisão, mas uma igreja que constrói pontes com todas as outras. Né? Então é sobre isso. E a minha palavra é essa. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Que linda a palavra. É uma